Prepare-se para mergulhar em uma história eletrizante, repleta de reviravoltas inesperadas e personagens cativantes. Conheça ISU, o bad boy que herda uma das escolas mais prestigiadas da Coreia e, em meio a brigas e segredos sombrios, descobre o poder da amizade e da redenção. Venha se surpreender com cada detalhe dessa trama envolvente que vai te prender do início ao fim. Esta série começa mostrando na ISU, o filho de uma família rica, conhecido como encrenqueiro, que frequentemente se mete em brigas na escola e fora dela. Por causa disso, ISU foi expulso da escola várias vezes. Ele também não gosta de estudar, então sempre tira as piores notas. ISU é muito arrogante e tem muitos inimigos. Um deles é F, o filho de um gangster que faz seus homens se exercitarem muito se cometerem erros. Uma noite, Day voltou à sede da gangue todo espancado, o que deixou seu pai bravo. O pai de Day e seus homens foram procurar ISU, que havia espancado Day. Eles foram ao karaokê onde ISU estava. O pai de Day desligou a música e disse que se vingaria de ISU por machucar Day. ISU calmamente disse que foi Day quem o desafiou para uma luta. Quando ISU tentou sair, os membros da gangue tentaram impedi-lo, mas ISU os derrotou facilmente. Por causa disso, o pai de Day ofereceu a ISU um emprego bem pago, mas ISU recusou e disse que seu dinheiro duraria 7 gerações. Por outro lado, duas estudantes do ensino médio, Ambadin e sua amiga Mizou, foram ao karaokê e ficaram chocadas ao ver alguns gangsters no chão, espancados por ISU. Badin é uma aluna inteligente, gentil e bonita. Ela é a presidente do conselho estudantil de sua escola, embora sua família seja pobre. Badin estuda na escola Bari High, uma das melhores escolas da Coreia, e sempre tira as melhores notas. Um dia, ISU, filho do dono da escola Bari High, foi transferido para lá. Isso aconteceu depois que o advogado da família, Randy, encontrou ISU e lhe disse que seu pai, Nashan, havia morrido em um acidente. Randy explicou que o funeral de Nashan foi mantido em segredo para evitar problemas. Quando ISU soube da morte de seu pai, não mostrou muita emoção, pois seu pai nunca se importou com ele. Randy também deu a ISU um testamento que dizia que ele herdaria a escola Bari High se concordasse em frequentar e se formar na escola. Após pensar sobre isso, ISU concordou. Isso fez dele um aluno e o diretor temporário da escola Bari High, dando-lhe o poder de gerenciar a escola. No seu primeiro dia de aula, ISU foi colocado em uma turma com os melhores alunos. Ele queria impressionar a todos, inclusive Badin, dizendo que governaria a escola Bari High. Para sua surpresa, seus colegas elogiaram sua bravura, embora ele quisesse desafiar o aluno mais forte. Logo depois, ISU foi orientado a sentar ao lado de Bing. Ele perguntou a ela quem era o aluno mais popular da escola Bari High. Naquela época, Bing explicou que ninguém na escola se importava com popularidade. Nem mesmo Bu Hou, seu colega bonito, era considerado popular. Enquanto conversavam, outro aluno, chamado Sukogu, se aproximou e ofereceu a ISU um pão para serem amigos, mas ISU recusou rudemente e empurrou o pão. Vendo isso, Bing ficou com raiva e o desafiou para um duelo no telhado da escola. ISU aceitou o desafio, mas quando chegou ao telhado, descobriu que o duelo não era uma luta, mas um quiz com Ron como juiz. Naquela época, ISU, que nunca estudava, perdeu para Bing. Isso fez Rovon sorrir, o que deixou ISU com raiva e ele quis desafiar Rovon para uma luta. Felizmente, Hong interveio e conversou com ISU. Lá, Heng disse a ISU que a violência não era permitida na escola, e que os alunos competiriam em quizzes para mostrar quem era o mais inteligente. O pai de ISU queria que a escola fosse um lugar seguro para todos os alunos aprenderem. No entanto, ISU queria arruinar o bom nome da escola Bari High. Logo depois, ISU voltou para a aula e acidentalmente esbarrou em Sung Bin, uma aluna quieta que estava jogando no celular enquanto caminhava. Embora a culpa fosse dela, Bin não se desculpou e rapidamente se afastou, pois estava envergonhada. Não demorou muito para que Ogu se aproximasse de ISU novamente e pedisse para serem amigos. ISU finalmente aceitou Ogu como amigo, pois achou que poderia obter informações sobre Botan dele. Durante o intervalo, ISU ficou surpreso com o menu sofisticado da cantina da escola, com lagosta como prato principal. Logo depois, ele falou sobre os prós e contras de ter um menu tão caro, mas os funcionários da cantina não se importaram, desde que os alunos recebessem comida de qualidade. Quando comeu a comida, ISU parecia gostar muito. Infelizmente, ISU ainda queria mudar o menu. Ele mudou sua voz e ligou para o diretor, pedindo para mudar o cardápio da cantina. Por causa disso,
o cardápio da escola Bali High foi alterado para um menu estilo militar, com um soldado até mesmo vigiando os alunos enquanto comiam. Muitos alunos não queriam comer, incluindo S, que veio de uma família rica. Usando seu dinheiro, S convidou um chefe do hotel de sua família para fazer uma refeição cara de lagosta para seus amigos próximos. Ao mesmo tempo, Bin, que frequentemente era intimidada, passou por S, o que a deixou com raiva e ela zombou de Bin por ser pobre. Naquela época, Badin viu isso e avisou S que a denunciaria ao comitê disciplinar da escola. S, em vez de parar, insultou a família de Badin também, mas Badin manteve a calma, o que irritou ainda mais S. Enquanto isso, Bin se sentiu tão inútil por causa do bullying que foi ao telhado da escola para pular. Quando estava prestes a pular, Yesu apareceu e disse que seria um erro. Ele disse que muitas pessoas gostariam de estudar em uma escola prestigiosa como a dela. Ouvindo suas palavras, Bin decidiu não pular, mas acidentalmente tropeçou e caiu em cima de Yesu. Badin e Misol viram isso acontecer, pois também estavam no telhado após ouvirem o grito de Bin. Antes de irem ao telhado, Badin e Misol estavam conversando sobre a atitude arrogante de S. Misol mencionou que S tinha se tornado mais sensível depois que Han a rejeitou, porque ele não gostava de como ela julgava as pessoas pela situação financeira. No presente, as notícias sobre Yesu salvando Bin se espalharam rapidamente na escola. Quando Yesu veio para a aula, seus colegas o cumprimentaram como um herói, o que o deixou desconfortável. Enquanto isso, o plano de Yesu de mudar o cardápio da cantina funcionou, então ele passou para seu próximo plano. Ele contratou um professor de ética rigoroso. Muitos alunos se sentiram estressados, mas estranhamente, Badin gostou do método do professor, pois a ensinou a não ceder sempre aos outros. Em outra ocasião, Yesu teve outro plano para distrair os alunos antes das provas. Ele transformou a biblioteca em uma boate e até convidou um DJ, o que fez muitos alunos se divertirem. Um dia, Bin encontrou Yesu para agradecê-lo por impedi-la de fazer algo imprudente. Embora Yesu às vezes seja rude com os outros, Bin percebeu que ele é, na verdade, uma pessoa boa que se importa com os outros. Quando Bin pediu o número de telefone de Yesu, ele deu para ela, caso ela pensasse em fazer algo imprudente novamente. Logo depois, Hong viu Bin sair e foi falar com Yesu. Ele brincou com Yesu sobre a aluna bonita que ele ajudou. Acontece que W estava observando Yesu e as regras que ele estava mudando. Lá, ele disse a Yesu para não mudar muito as regras da escola para evitar problemas. Ele também avisou Yesu para ter cuidado, pois seu tio, Na-jun, queria assumir a posição de diretor-presidente da escola Bali High. Enquanto isso, Dae, o filho do gangster, estava se gabando para seus amigos que havia espancado Yesu. Um de seus amigos disse que viu Yesu usando um uniforme escolar, o que surpreendeu Dae, pois ele pensava que Yesu tinha sido expulso. Enquanto conversavam, viram Yesu caminhando sozinho com seu uniforme. Logo depois, Dae e seus amigos confrontaram Yesu e quiseram atacá-la em grupo. Ao mesmo tempo, Badin e seus amigos vieram ajudar Yesu. Mesmo que Yesu tenha dito a Badin para não interferir, ela não ouviu e lutou contra os amigos de Dae. Para a surpresa de todos, Badin sabia artes marciais e os derrotou facilmente. Depois disso, Badin entendeu por que Yesu sempre queria mostrar que era forte. No dia seguinte, na escola, Bin deu comida a Yesu e o convidou para almoçar com ela durante o intervalo, como forma de agradecimento por sua ajuda. Na sala dos professores, todos os professores da escola Bali High estavam falando sobre Yesu. Eles disseram que ele não conhecia bem nenhuma das matérias e poderia falhar nos exames. Embora todos os alunos da escola Bali High geralmente fossem muito inteligentes, eles se perguntavam se Yesu havia entrado na escola por causa do novo diretor-presidente, mas nunca o tinham visto antes. Na biblioteca, Badin e seus amigos usaram a música do DJ para ajudá-los a estudar. Eles mudaram a letra da música para ajudar a memorizar fórmulas de aulas de matemática. Todos os alunos gostaram disso, exceto Yesu, que ainda estava mal-humorado e não animado com os exames. Durante o intervalo para o almoço, Yesu foi à cantina almoçar com Bin. A cantina estava quieta por causa de sua nova regra, então a maioria dos alunos escolheu almoçar fora ou trazer seu próprio almoço. Depois da escola, Yesu encontrou o advogado Hong para reclamar sobre o sistema de graduação da escola Bali High, que era diferente de outras escolas. Em outras escolas, os alunos poderiam se formar se tivessem boa frequência, mas na escola Bali High, os alunos precisavam passar nos exames para se formarem. Yesu então percebeu por que seu pai deixou a escola Bali High para ele. Era para fazê-lo começar a estudar. No entanto, Yesu, que não estava interessado em estudar, decidiu abandonar a escola.
Quando Yesiu estava prestes a sair, seu tio, Najun, o viu usando um uniforme escolar da Bali High. Ao contrário de Nashan, Najun é conhecido como um homem imprudente que vive uma vida de que sua família não se orgulha. Como o filho mais velho, Najun não recebeu nenhum tratamento especial de sua família, então ele quer tomar a riqueza de Nashan. Durante seu encontro, Yesiu discutiu com Najun e depois saiu dizendo que estava ocupado se preparando para os exames. Vendo quanto Najun queria assumir a escola Bali High, Yesiu decidiu ficar e estudar, porque não queria que seu tio astuto ocupasse essa posição, embora ainda estivesse irritado com seu pai por não apoiá-lo no passado. Alguns anos atrás, Yesiu se envolveu em uma briga que fez Nashan ser chamado à escola. Em vez de defendê-lo, Nashan acreditou que Yesiu era culpado e merecia ser expulso, pois ele não tolerava violência. Yesiu achou isso injusto, especialmente porque Nashan nem sequer tentou descobrir por que ele estava lutando. No presente, Badin viu Yesiu caminhando triste em uma livraria. Ela se aproximou dele para lhe dar um guarda-chuva, pois ia chover. Yesiu não parecia se importar e foi embora, fazendo Badin correr atrás dele. No dia seguinte, na escola, Yesiu começou a notar Badin estudando ao lado dele. Ele se lembrou de como ela era alegre e divertida fora da escola, como na noite anterior. Quando a aula começou, o Sr. Beck lembrou todos os alunos sobre os próximos exames de meio de semestre e os incentivou a focar nos estudos. Como a melhor aluna, Badin estava ocupada fazendo exercícios de prática, o que deixou Yesiu curioso sobre seus sonhos e por que ela estava tão determinada a tirar o primeiro lugar. Então, Badin lhe contou que queria se tornar médica com um salário alto para ajudar nas finanças de sua família. Enquanto conversavam, Badin e Rovon, que faziam parte do conselho estudantil, foram chamados ao escritório do diretor. Naquela época, a mãe de S. Cobbin estava protestando contra a nova política da escola Bali High. Ela não gostava das mudanças no cardápio do almoço e no novo professor de ética, dizendo que não atendiam aos padrões de uma escola de elite. Cobbin, que é a maior doadora da escola, reclamou que alunos de famílias mais pobres estavam prejudicando a imagem da escola e que alunos mais ricos deveriam ter mais privilégios. Ao ouvir isso, Badin humildemente se desculpou, enquanto Rovon discordou de Cobbin. Ele disse que alunos mais ricos como S já recebiam tratamento especial, o que lhe permitia intimidar os outros e se esconder atrás de forte apoio legal. Então, Najun entrou na sala, se apresentou como candidato a substituir o diretor-presidente da escola Bali High e concordou com a opinião de Cobbin sobre a escola. Naquele momento, Yesiu estava sozinho em um canto da escola quando ouviu S e seu grupo intimidando Umbin. Yesiu espiou e viu S tirando toda a maquiagem de Umbin e gravando para postar nas redes sociais. Vendo isso, Yesiu não ficou quieto. Ele foi até S e seus amigos e gravou o comportamento cruel deles com Umbin. Logo depois, S e seu grupo saíram, e Yesiu ajudou Umbin a colocar sua maquiagem de volta na bolsa. Então, Umbin de repente o abraçou e chorou, e ele tentou acalmá-la. Para animar Umbin, Yesiu a levou a uma loja de cosméticos depois da escola e comprou uma nova maquiagem para ela. Badin e Rovon, que estavam caminhando juntos para casa, os viram se aproximando na loja. Alguns dias depois, Yesiu fez uma nova regra para mudar as aulas de programação para jogos, dizendo que era para seguir as últimas tendências. Sentindo-se confiante, ele entrou na aula porque jogava online com frequência, mas quando jogou contra Bind, Han e Mizol, que eram iniciantes, ele tirou a menor pontuação. Por causa disso, Yesiu teve que pagar uma refeição para seus amigos depois da escola. Naquela noite, Badin e os outros levaram Yesiu a uma lanchonete simples. Yesiu ficou surpreso porque pensava que iriam a um restaurante chique. Quando descobriu que a lanchonete pertencia à mãe de Badin, Yesiu não disse nada e apenas fez o pedido do cardápio. Ao mesmo tempo, o diretor convidou alguns professores populares e competentes para jantar com Najun. Najun queria ganhar o apoio deles para se tornar o diretor-presidente da escola Bali High. Ele prometeu que melhoraria a imagem da escola. Depois que alguns professores saíram, Najun tentou persuadir o Sr. Yu e a Srta. Beck, cujos contratos estavam terminando em breve, a apoiá-lo. A Srta. Beck não concordou com os planos de Najun, então ele acabou conversando mais com o Sr. Yun, que parecia mais fácil de convencer. Outro dia, Hong se preocupou com Yesiu jogando o tempo todo, embora os exames estivessem se aproximando. Naquela época, Hong convidou Yesiu para ter aulas particulares em um lugar que ele conhecia. Quando chegaram,
Yesu ficou surpreso ao descobrir que Badin seria sua tutora. Hong explicou que conhecia a família de Badin porque ele havia se voluntariado como tutor dela, seguindo a sugestão de Nashan de que até mesmo crianças de famílias pobres como a dela deveriam ter a chance de estudar e ter sucesso. Depois que Hong saiu, Badin começou a ensinar Yesu algumas lições da escola. Ela também contou a Yesu sobre as coisas boas que Nashan havia feito por sua família. Mas lá, Yesu ficou irritado e disse a Badin para não confiar em pessoas que parecem boas porque elas podem estar apenas fingindo. No entanto, ela o lembrou de olhar para si mesmo antes de julgar os outros. No dia seguinte, espalharam-se rumores sobre o diretor-presidente da escola Bali High ser um homem bonito, por causa de um post anônimo de um aluno. Quando Badin viu o post, ela pensou que o diretor-presidente havia postado para chamar a atenção dos alunos. Em outro dia, Yesu voltou a estudar com Badin porque não queria reprovar no exame. Sem que eles soubessem, Hovon os notou se aproximando. Sentindo ciúmes, Hovon convidou Yesu para jogar basquete naquela noite e perguntou sobre seu relacionamento com Badin. Yesu disse a Hovon para não se preocupar porque ele e Badin eram apenas amigos de estudo. Outro dia, Yesu estava olhando as redes sociais e ficou surpreso quando Bin o pegou olhando uma foto de Badin. Bin disse que não era estranho ele gostar de Badin, que era extrovertido e popular, mas ela lembrou Yesu de não se apegar demais a Badin porque ela só focava em suas conquistas escolares. Alguns dias depois que Badin ajudou Yesu a estudar, ele fez muito progresso em várias matérias e até conseguiu resolver problemas no quadro corretamente. No dia do exame, a mãe de Badin lhe deu uma garrafa de chá de hortelã para ajudá-la a ir bem na prova. Todos os alunos, incluindo Yesu, levaram a prova a sério. Enquanto isso, Najun se encontrou com o diretor para discutir seu plano de impedir que Yesu se tornasse o diretor-presidente oficial da escola Bali High. Najun também disse ao diretor para ficar de olho em Yesu na escola. De volta à sala de aula, antes do próximo exame começar, Badin bebeu o chá de hortelã que sua mãe lhe deu, mas enquanto trabalhava no exame, ela de repente desmaiou. Yesu entrou em pânico e rapidamente a levou ao hospital. O médico disse que ela estava apenas exausta e precisava ficar no hospital para descansar e se recuperar. Quando Badin acordou, ela estava preocupada por perder os exames. Sua mãe tentou acalmá-la, dizendo para não se preocupar, mas Badin ainda se sentiu triste porque havia estudado muito para tirar as melhores notas e se formar com honras. Quando os resultados dos exames foram anunciados, Essie havia conquistado o primeiro lugar, que geralmente era de Badin. Como Badin não terminou o exame, ela acabou ficando em último lugar. Para comemorar, Essie deu uma festa com seus amigos. Durante a festa, ela disse que Badin não merecia o primeiro lugar porque sua família era pobre. Na mesma noite, Badin, que havia se recuperado, ajudou sua mãe a entregar um pedido de tuaque. Inesperadamente, o pedido era para Essie, que queria envergonhar Badin. Irritada com os insultos, Badin tentou devolver o dinheiro que Essie havia pago à sua mãe, mas não tinha dinheiro suficiente. Então Essie e seus amigos a provocaram novamente. Logo depois, Hovon chegou porque Essie mentiu para ele, dizendo que Badin estava bêbada. Acontece que Essie havia armado uma armadilha para fazer parecer que Hovon foi à festa de propósito, causando um mal-entendido em Badin. Na loja, a mãe de Badin começou a se preocupar porque Badin não havia voltado, então ligou para ela. Badin, que estava sentada sozinha, mentiu e disse que estava com um amigo. Naquela época, Yesu a viu e se aproximou, perguntando por que ela estava sozinha. Geralmente forte, Badin finalmente chorou e contou a Yesu o que Essie havia feito. Ela disse que, se fosse de uma família rica, talvez ela e sua mãe não fossem menosprezadas. Enquanto comia o tuaque que Essie havia pedido, Yesu lembrou Badin que a vida sempre tem dois lados. Embora Badin tenha nascido em uma família simples, ela tem sorte de ter uma mãe que se importa com ela, ao contrário de Yesu, que perdeu sua mãe há muito tempo. No dia seguinte, Yesu encontrou o diretor para pedir um novo exame para Badin, que havia sido hospitalizada. No entanto, o diretor recusou e disse para ele não interferir. Após a reunião, Yesu sentiu que algo estava errado, especialmente porque Badin mencionou que o hospital encontrou pílulas para dormir em sua bebida. Então ele pediu a Hong para verificar a câmera de vigilância em frente à sala de aula. Eles viram-no saindo da sala de Badin com uma garrafa de bebida que parecia exatamente com a dela. Yesu então chamou Yun para se encontrar com ele no telhado da escola. Yesu jogou a garrafa de bebida e disse que sabia que Yun havia trocado a bebida de Badin por uma misturada com pílulas para dormir. Ele também disse que tinha provas em vídeo da câmera de vigilância. Ao ouvir isso, Yun não parecia se sentir culpado e tentou estrangular Yesu. Logo depois, ambos,
ISU e Yun foram chamados ao escritório do diretor porque um aluno relatou ter visto eles brigando no telhado. Enquanto isso, Na-jun, que ouviu sobre o incidente, veio e quase bateu em ISU sem ouvir sua explicação. ISU, sentindo-se frustrado, disse que se arrependia de ter nascido em uma família rica com uma má personalidade, pois acreditava que esse temperamento ruim foi passado para ele. Voltando ao incidente no telhado da escola, ISU, que estava sendo estrangulado por Yun, tentou se defender, atingindo, infelizmente. Duas alunas viram ISU bater em Yun, então Yun fingiu ser a vítima. No presente, Yun culpou ISU por bater nele e fazer seu nariz sangrar. As duas alunas que viram o incidente apoiaram a história de Yun. Lá, ISU tentou explicar que estava se defendendo porque Yun o estrangulou primeiro, mas o diretor e Na-jun não acreditaram nele. Na sala de aula, S repreendeu Badin e a acusou de pedir ao diretor um novo exame, embora Badin não soubesse de nada. Enquanto isso, Kim encontrou Na-jun para expressar sua decepção com um novo exame para Badin. Kim achou injusto para S, que estava planejando uma festa para comemorar ser a primeira da escola. Na-jun se desculpou e lamentou ter confiado a Yun a tarefa sem supervisão. Durante um jantar anterior com os professores, Na-jun secretamente deu a Yun a tarefa de fazer Badin falhar no exame para que S pudesse ser a primeira da turma. Na-jun acreditava que escolas de elite como a Bali High deveriam ser dominadas por alunos ricos. Para persuadir Yun, Na-jun prometeu uma grande recompensa, o que tentou Yun, que tinha um salário baixo, a aceitar a missão. No dia do exame, Yun secretamente trocou a bebida de Badin por uma misturada com pílulas para dormir, o que fez ela perder sua posição de topo. No entanto, ISU descobriu suas ações, tornando a situação mais complicada. No presente, Na-jun tentou resolver o problema permitindo que a escola fizesse novos exames para os alunos, mas em uma reunião com os professores, Na-jun pediu que garantissem que os alunos de topo fossem de famílias ricas, não aqueles que recebiam assistência social. Baek discordou do plano de Na-jun, acreditando que alguns alunos mereciam as melhores posições, mesmo que não fossem ricos. Após a reunião, Na-jun disse a Yun para se esconder por um tempo até que os problemas fossem resolvidos. Yun perguntou sobre recompensas e compensações, mas Na-jun se recusou a pagá-lo, dizendo que ele havia falhado em sua tarefa. No dia do novo exame, Baek entrou em sua sala e de repente gritou de medo. ISU e Badin, ouvindo o grito, correram para a sala dos professores e encontraram-o enforcado. Por causa desse incidente, os alunos não puderam refazer o exame em paz. Logo depois, ISU foi interrogado pela polícia porque havia brigado com Yun. O nome de ISU também foi mencionado na última mensagem de Yun. Yun sentiu que sua carreira de professor estava arruinada porque ISU tinha imagens mostrando Yun trocando a bebida de Badin por uma misturada com pílulas para dormir. Estranhamente, quando as imagens foram mostradas à polícia, parecia que haviam sido editadas. Rumores se espalharam entre os alunos sobre ISU ter batido em Yun no telhado da escola e ter sido expulso de sua antiga escola por bullying. Muitos alunos começaram a olhar para ele com suspeita e culpá-lo pela morte de Yun. ISU ficou com raiva e quis confrontar os alunos que falavam sobre ele, mas Badin o impediu porque ela ainda acreditava que ele era inocente. Naquela noite, enquanto ISU descansava, algumas pessoas invadiram sua casa para sequestrá-lo. Naquela hora, ele não pôde lutar e foi levado para um carro com a cabeça coberta. No caminho, ISU fingiu desmaiar. Quando os sequestradores baixaram a guarda, ISU lutou contra eles e conseguiu escapar. Infelizmente, ele caiu e perdeu a consciência novamente. Quando ISU acordou, encontrou-se no hospital com Badin. Antes de desmaiar, ele conseguiu entrar em contato com Badin para pedir ajuda. Depois de sair do hospital, ele queria ficar em um hotel, mas a mãe de Badin insistiu que ele ficasse na casa deles até que fosse seguro. Hong concordou com essa ideia para manter ISU escondido dos sequestradores. Na casa de Badin, ISU foi recebido pela mãe de Badin, que cozinhou comida deliciosa para ele. Naquela noite, ISU e Badin, que estavam em quartos separados, conversaram através da parede fina. ISU se sentiu grato por ficar na casa dela, onde pôde experimentar a atmosfera de um lar que há muito tempo não sentia. Na manhã seguinte, após o café da manhã, ISU e Badin foram para a escola. Quando chegaram, a maioria dos alunos ignorou ISU, exceto Han, Misol e Ogu, que não acreditavam que ele fosse responsável pela morte de Yun. Isso fez ISU se sentir mais calmo, sabendo que ainda tinha amigos que se importavam com ele. Mais tarde, ISU tirou boas notas e ficou feliz por não precisar assistir às aulas de recuperação. Ao mesmo tempo,
Rovon ficou feliz em ver Badin de volta ao primeiro lugar. Por outro lado, S se sentiu frustrada e foi ao telhado da escola para fumar, mas Rovon de repente se aproximou dela. S admitiu que se arrependia de não continuar seus estudos no exterior e em vez disso seguiu Rovon para a escola Bali High para ficar perto dele. Naquela hora, S tentou convencer Rovon a se vingar de Yesu por tornar a escola estranha, sabendo que Rovon não gostava de Yesu e Badin estarem próximos. No entanto, ele recusou, decepcionando S, que então foi embora. No karaokê, Yesu encontrou Day no banheiro e imediatamente questionou sobre os capangas que tentaram sequestrá-lo. Day admitiu que não ordenou o ataque, mas sabia que seu pai havia se encontrado com Najun. Day suspeitava que Najun pudesse ter usado os homens de seu pai para machucar Yesu. Mais tarde, quando Day estava prestes a voltar para a sala de karaokê, ele ouviu seus amigos falando sobre ele. Ele percebeu que eles não eram verdadeiros amigos e apenas usavam sua riqueza para se divertir. Isso deixou Day com raiva, especialmente porque eles o comparavam com Yesu, que era melhor em lutar. Enquanto isso, quando Yesu voltou à casa de Badin, foi surpreendido com uma festa de aniversário de Badin e sua mãe. Isso fez Yesu se sentir feliz e triste, pois sua mãe morreu em um acidente no dia de seu aniversário, depois de participar de um evento em sua escola. Yesu nunca teve surpresas de aniversário de seus pais, que estavam sempre ocupados, então ele geralmente só comemorava com Hong. Em outro dia, Najun queria tomar o controle da escola Bali High e convencer os professores a concordarem com uma moção para demitir o atual diretor-presidente temporário, esperando assumir a posição. Após muita persuasão, Najun concedeu. Quando o anúncio sobre a demissão foi publicado, S ficou feliz porque Najun assumiu a posição. Badin e outros se sentiram mal com isso, porque achavam que algumas das regras do diretor-presidente temporário, embora sua identidade fosse desconhecida, eram boas para os alunos e os ajudavam a crescer. Ao mesmo tempo, um aluno com o uniforme da escola Bali High andava de moto no pátio da escola. Surpreendentemente, era Day, um novo aluno transferido. Quando Day se apresentou à turma, disse arrogantemente que governaria a escola, assim como Yesu disse quando chegou pela primeira vez. Durante o intervalo, Yesu sabia que Day havia se transferido para a escola Bali High porque subornou sua entrada. Logo depois, Yesu se aproximou de Day para perguntar por que ele se mudou. Day casualmente disse que sua antiga escola não era divertida. Depois que Yesu saiu, enquanto isso, Bin finalmente teve coragem de usar maquiagem em público depois que Yesu a encorajou. Yesu, que estava na loja de cosméticos para comprar um presente de batom para Badin, ficou surpreso ao ver como Bin estava bonita. Então, eles caminharam juntos para casa, discutindo o presente de batom para Badin. Logo depois, Bin lembrou Yesu que Badin gostava de Rovon, que era amigo dela há muito tempo. Ela também compartilhou que queria se tornar uma criadora de conteúdo de beleza. Yesu a encorajou e a ajudou a gravar vídeos. Com comentários positivos dos usuários da internet, Bin ficou mais entusiasmada com seu novo hobby. Yesu então foi à loja para encontrar Badin, mas ela ainda não havia chegado em casa. Vendo-o preocupado, a mãe de Badin disse para ele relaxar porque Badin estava com Rovon. Quando Badin finalmente chegou, Yesu planejou dar-lhe o presente, mas ela e sua mãe estavam ocupadas conversando sobre um drama que estavam assistindo, então Yesu decidiu esperar para outra hora. No dia seguinte, na escola, Yesu tentou dar o batom para Badin novamente, mas Rovon já havia dado o mesmo presente para ela. Frustrado, Yesu deu o batom para Obu entregar a Misol. No vestiário, Bin gritou quando encontrou uma cabeça de manequim com grafite e o crachá de trabalho de seu pai em seu armário. Acontece que S havia colocado lá para assustar Bin e fazê-la parar de criar conteúdo, dizendo que era inadequado, já que seu pai trabalhava para a família de S. Então, S ameaçou reclamar com o pai de Bin se ela não parasse, assustando tanto Bin que ela concordou em fazer qualquer coisa que S quisesse. Mais tarde, Badin e Rovon foram chamados ao escritório do diretor, onde encontraram Bin com a cabeça baixa. O diretor acusou Badin de intimidar e chantagear Bin. Ao ouvir isso, Badin negou as acusações, mas Bin manteve a cabeça baixa, parecendo confirmar tudo. Sentindo-se com raiva e incompreendida, Badin decidiu deixar a escola. Ao saber disso, Rovon tentou impedi-la, sabendo que ela era inocente. No entanto, ela disse que ninguém acreditaria nela, pois ela era apenas a filha de uma simples dona de lanchonete. De longe, Bin chorou ao ver Badin partir, pois não queria que isso acontecesse. Bin havia sido forçada a mentir sobre Badin por S, que ameaçou impedi-la de ser uma criadora de conteúdo.
Depois de ser punida pela escola por intimidar Bin, o que arruinou sua reputação como aluna de honra, Badin se trancou em seu quarto. Ela se recusou a comer ou falar com alguém, deixando sua mãe preocupada. Sua mãe achava que o azar de Badin era porque eles eram pobres. Naquela época, Yesu também estava preocupado com Badin, sabendo que, se o problema não fosse resolvido, seu sonho de entrar em uma universidade de ponta e se tornar médica acabaria. Lá, Yesu prometeu à mãe de Badin que ajudaria Badin a voltar à escola. Yesu então se encontrou com Bin, que foi culpada por espalhar o rumor sobre Badin. Bin admitiu que não começou o rumor, dizendo que foi o plano de Yesu o tempo todo. Naquela noite, S e seus amigos foram a um karaokê para comemorar seu sucesso em armar uma cilada para Badin. Inesperadamente, Day também estava no karaokê e tentou se aproximar de S. Embora S inicialmente se sentisse desconfortável com Day, ela acabou se aquecendo para ele e compartilhou muitas coisas com ele. Enquanto isso, Najun convidou o diretor, Yeon e Baek para jantar e discutiram seu sucesso em transformar a escola Bali High em uma escola de elite para alunos de classe alta. Durante o jantar, Baek não concordou com o plano de Najun, especialmente porque isso significava sacrificar Badin, removendo-a da lista de melhores alunos. No dia seguinte, Yesu encontrou Najun para entregar uma petição dos alunos defendendo Badin. No entanto, Najun se recusou a mudar sua decisão de puni-la. Yesu então lhe deu um pendrive contendo uma gravação de S admitindo que estava por trás dos rumores de bullying sobre Badin. Acontece que Yesu havia secretamente pedido a Day para obter informações de S sobre os rumores de bullying. Usando o charme de Day, S admitiu que faria qualquer coisa para se livrar de Badin da escola Bali High. Logo depois, Yesu foi ao diretor e mostrou-lhe a gravação, ameaçando publicar um artigo no jornal sobre a corrupção dos principais funcionários da escola Bali High se a punição de Badin não fosse revogada. Yesu também descobriu que Yoon foi realmente assassinado pelos homens do pai de Day sob as ordens de Najun. O diretor estava envolvido nesse plano, pedindo a Yoon para se encontrar na escola para discutir sua trapaça. Quando Yoon chegou, foi atacado por gangster, morto e depois enforcado na sala dos professores para parecer um suicídio. Com todas essas provas, Yesu forçou a escola a revogar a punição de Badin. Depois, ele agradeceu a Day e sua amizade melhorou, após ter sido tensa por um longo tempo devido a mal-entendidos no passado. Yesu e Day estavam em um time de beisebol e jogaram em muitos jogos. Um dia, Day se machucou e Yesu tentou ajudar. Infelizmente, ele pensou que Yesu estava ajudando por pena, então se afastou de Yesu e começou a andar com arruaceiros. No presente, Yesu encontra Badin e admite que está ajudando-a para que ela não sofra como ele sofreu quando se sentiu sozinho em seu ponto mais baixo. Yesu explicou que foi expulso da escola porque foi acusado de bullying, embora estivesse realmente ajudando um aluno que estava sendo intimidado. Quando Yesu avisou os agressores, eles zombaram de seu pai, o que o deixou com raiva e ele os enfrentou sem perceber que alguém estava gravando. Quando Yesu foi expulso, disse a seu pai que era inocente. Nashan disse que sabia e pediu para ele ser paciente até que a verdade fosse revelada. Depois que Yesu saiu, Nashan pediu a Hong para investigar a morte suspeita de sua esposa, pois a gravação do acidente foi apagada. Nashan suspeitava que Najun estava por trás do acidente. Sentindo que sua vida estava em perigo, Nashan disse a Hong para cuidar de Yesu se algo acontecesse com ele. No presente, Yesu retorna à loja de Tuak de Badin e fica chocado ao vê-la destruída por gangster que alegaram ter sido ordenados pelo novo dono do prédio, supostamente Yesu. Yesu negou, mas Badin já estava chateada e o culpou pela desgraça de sua mãe. Badin então pediu para Yesu não voltar mais à sua casa. No dia seguinte, Bin descobriu que Badin havia voltado para a escola e imediatamente foi se desculpar com ela. Bin admitiu que foi forçada a mentir porque estava com medo das ameaças de S. Ao ouvir isso, Badin se sentiu decepcionada novamente. Antes, Bin havia mentido para Badin, dizendo que tinha pais ricos. Quando a verdade foi revelada, Badin ainda a aceitou como amiga. No entanto, Bin, não querendo ser vista como de classe inferior, escolheu se afastar dela. Agora, Bin disse que entenderia se Badin a odiasse, mas pediu para não odiar Yesu, que estava sinceramente tentando ajudar Badin. Enquanto isso, todas as políticas da escola Bali High voltaram ao normal e os alunos puderam desfrutar novamente de comida deliciosa na cantina. Badin e outros também descobriram que Yesu era o diretor-presidente temporário, que havia mudado o cardápio de luxo para um estilo militar. Em uma reunião para demitir o diretor-presidente temporário, Yesu rejeitou a nomeação de Najun como novo diretor-presidente. Antes da votação,
Yesiu expressou sua preocupação de que Najum convenceria os diretores a não eleger Yesiu, dizendo que ele era muito jovem e visava destruir a escola. Ao ouvir isso, Wang viu que Yesiu havia mudado e lhe deu um envelope marrom com uma mensagem de Nashan e uma gravação de sua mãe cozinhando para o aniversário de Yesiu. Enquanto isso, Beck se sentia culpada porque havia ajudado Najum ao ficar quieta sobre a morte de Yu em troca de uma posição permanente de professora. Sentindo-se culpada, Beck decidiu testemunhar na frente de todos os diretores da escola sobre os crimes de Najum, esperando que ele nunca fosse eleito como diretor-presidente. Mas lá, Najum tentou convencer os diretores de que a escola deveria ser administrada por pessoas experientes. No entanto, Yesiu argumentou que o diretor-presidente deveria garantir uma educação igual para todos os alunos, ricos e pobres. Apesar disso, Najum se recusou a aceitar Yesiu como diretor-presidente. Então, Hong revelou provas de que Najum estava envolvido no plano de matar os pais de Yesiu em um acidente de carro. Hong também revelou que Najum havia desviado fundos da fundação e cometido outros crimes. Por causa disso, Wang decidiu demitir Najum por acusações de assassinato e desvio de fundos. Ao ouvir isso, Najum ficou furioso com essa decisão e foi finalmente preso pelas autoridades. No final da série, Yesiu retorna à escola e encontra seus amigos, incluindo Badin, que o perdoou. Agora, ele não precisa mais esconder que é o novo diretor-presidente. Badin brinca que Yesiu perderá sua posição se não passar nos exames. Yesiu também se aproxima de Hong, que sempre o guia. Yesiu frequentemente reclama das instalações pobres da escola, mas quando Hong rejeita suas ideias, Yesiu brinca que demitirá Hong depois que se formar. A série termina. A história revela a complexidade das relações sociais, onde a aparência engana e o verdadeiro caráter é testado. Com reviravoltas inesperadas, como a substituição de um cardápio de luxo por refeições de estilo militar e um duelo de quiz no telhado da escola, cada cena promete surpresas emocionantes. Além disso, explore a rivalidade intensa com Najum e a jornada de superação de Badin, enquanto ambos enfrentam desafios pessoais e descobrem o verdadeiro significado de amizade e lealdade. A moral desta história eletrizante é clara. Ser um ninja secreto na administração de uma escola não garante boas notas, e nunca, jamais, aceite um convite de karaokê de seus inimigos. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!